Vamos lá, nossa live. Gente, a live de hoje, ela fala sobre um tema muito bacana, um tema muito legal, que é: você é um dependente emocional? É uma pergunta, na verdade, né? Uma pergunta que a gente chega aqui trazendo para vocês. Eldes, direto de João Pessoa. Muito bem, muito bem. E é a pergunta que eu quero começar fazendo aqui para você. Eu não quero que você me responda essa pergunta. Eu quero que você comece a refletir sobre isso e comece a se perguntar sobre isso. E à medida que a gente for falando aqui, você vai descobrindo se você é um dependente emocional. Se você é um dependente emocional, como você pode estar fazendo para se ajudar um pouco. A gente vai colocar aqui todo o processo para ficar bem claro para vocês, né? Porque a dependência emocional, ela é uma carência, né? Ela é uma carência. Todos nós somos carentes de certa forma, não é verdade? Todos nós somos carentes de certa forma. E a dependência emocional, ela é como uma carência afetiva. A gente pode dizer assim, o que é carência? A carência é uma necessidade, digamos assim, excessiva, uma necessidade extrema de algo, certo? É uma necessidade extrema de algo. E a dependência emocional, ela é como uma carência afetiva, relacionada às emoções, relacionada aos afetos. Então, o que acontece? O carente emocional, ele tem uma necessidade muito grande de carinho, ele tem uma necessidade muito grande de ser amado, ele tem uma necessidade muito grande de ser respeitado, ajudado, retirado lá do buraco onde ele está. Ele tem muito essa necessidade, ele depende muito do outro. Então, no caso, essa carência não é relacionada a si mesmo, né? Mas é uma carência relacionada sempre que tem que vir de uma outra pessoa, né? De um externo, algo externo para suprir isso que está lá no seu interno. Então, nunca é a pessoa, nunca é você, sempre é o outro. Então, é sempre de fora para dentro. A sua expectativa, a sua vida depende do que vem de fora, não do que vem de dentro. E isso é um pouco complicado. Então, vai estar sempre faltando, né? Se a gente está sempre esperando o que vem de fora, o que vem aqui de dentro já é difícil da gente organizar, já é difícil a gente dar. Imagina esperar, ter uma expectativa daquilo que vem de fora, que vem do externo. Imagina, então tá sempre aquela sensação de que tá faltando algo tá faltando para mim, né? Que sempre podiam estar fazendo mais e não estão fazendo. Isso acontece muito. Eldes colocou, carência afetiva seria também ausência de solitude? Com certeza, com certeza. Ausência de solitude, exatamente isso, não saber estar sozinho. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então todos nós somos carentes de alguma forma, entendeu? Todos nós somos carentes, nós sabemos disso, mas o carente afetivo, ele tem pânico de estar sozinho, né? E ele sofre muito, ele sempre diz que não aguenta, que não nasceu para isso, né? Que não dá conta, e a vida se torna um total sem sentido quando ele não tem alguém para depender. Ele precisa sempre de alguém para depender. Isso é muito complicado quando você depende de alguém para viver bem, podemos dizer assim, né? Quando você depende de alguém para viver. Então, veja bem, para ele, se não tem outra pessoa para dar sentido para a sua vida, tá tudo uma droga, nada presta, nada serve. Ele tá sempre assim, reclamando, sempre. É uma coisa que acontece meio que inconsciente, né? E é como se ele pegasse e colocasse nesse lugar existencial vazio dele, esse lugar que é dele, né? É como se ele quisesse preencher isso com o outro, com aquilo que vem do externo. Então ele vai estar sempre assim. E quando ele está no relacionamento, ele é um eterno insatisfeito. Ele está sempre reclamando do outro. Ele está sempre reclamando da relação. Isso é algo que é pontual, né? Por um lado, rola uma sensação de, digamos assim, de insegurança. E ele está sempre desconfiado, sempre com medo, sempre inseguro, sempre preocupado. E quando as coisas não estão ruins, às vezes até costuma criar algo, né? Porque por conta do quê? Da sua insegurança. Então, o dependente emocional, ele se caracteriza, o ponto principal aqui é que ele coloca para o outro o centro da sua vida. Então ele tem necessidade de amor muito grande, ele tem uma necessidade de atenção, podemos dizer assim, de aprovações extremas. Todos nós temos a necessidade de ser amado, de ser assistido, de ter atenção.
Mas o dependente emocional, ele tem uma necessidade extrema, é o tempo todo. É como se ele fosse um adicto, né? Um viciado. Ele precisa, né? É um vício emocional. Ele precisa, seja de amizade, seja de relacionamentos afetivos mais íntimos, da família, do trabalho. Ele tem essa relação muito mais, digamos assim, densa, muito mais intensa, que chega a trazer dor e sofrimento, que é um cansaço nessa relação, né? Então, para ele resolver, agir, né, decidir algo de forma independente, isso causa, gente, muita ansiedade. É muito complicado fazer isso sozinho. Ele está sempre precisando de alguém para ajudá-lo a resolver essas coisas. Todos nós temos pessoas, né, pelas quais nós buscamos como suporte na vida. Não é verdade? Todos nós buscamos suporte. Temos pessoas especiais, pessoas que de alguma forma nos mentoram, pessoas que de alguma forma são pessoas assim, que a gente considera que são pessoas sábias, pessoas que nos ajudam, pessoas que a gente sempre vai a elas e está sempre dependendo, assim, pedindo, né? Precisando de uma orientação. É a pessoa que a gente busca quando a gente precisa de uma orientação. Mas no caso da relação do dependente emocional, da dependência emocional, isso surge de uma forma assim, é muito grande, é muito intensa mesmo, a ponto de ser prejudicial à saúde mental do próprio dependente, não contando da outra pessoa que fica às vezes muito cansada, fica sobrecarregada, fica se sentindo sufocada, fica se sentindo muito cobrada, e a pessoa talvez não perceba, porque ela tem a ideia de quanto mais presente ela tiver, quanto mais espaço ela ocupar na vida do outro, mais o outro vai lembrar dela, mais ela vai estar ali presente. Então ela faz tudo para agradar, ela faz tudo para ajudar. O dependente emocional, ele está ali, ele quer suprir todos os buracos, né? Ele se antecipa a tudo. Então veja bem isso. E acaba sendo um prejuízo para a saúde emocional, né? Para a saúde mental, porque ela se coloca menos importante na vida, na sua vida. Ela coloca a vida do outro como se fosse mais importante. E acaba deixando de viver a própria vida para viver o quê? Praticamente a vida do outro. Então não percebe que numa relação afetiva, por exemplo, a pessoa acaba não existindo, porque acaba que quem existe é o outro. Ela vive a vida do outro, ela vive os planos do outro, vive o projeto do outro. Isso é muito complicado. É bom que a gente se ajude, é bom que a gente compre as ideias um do outro, que a gente se fortaleça, né, como amigo, como casal, muito bom. Mas a gente não pode deixar de viver a nossa vida para, tipo assim, emergir completamente no desejo do outro, principalmente quando esse desejo não faz parte da nossa realidade, daquilo que a gente precisa e daquilo que a gente quer para a vida da gente. Então, na verdade, a gente precisa pensar o seguinte, isso acontece porque geralmente há uma baixa autoestima no dependente emocional. Ele se sente inferior. Ele se sente inferior. Então ele pode ter estudo, pode ter o que for, mas ele não se sente. Ele não se sente tão capaz. Ele faz muitas comparações, ele está sempre fazendo comparações. Ele sente um vazio emocional muito grande. Ele tem essa submissão, que ele tem o medo de perder. Então ele pode se colocar como uma pessoa assim, muito, digamos assim, o dono da verdade, mas no fundo ele tem uma carência muito grande. E ele tem uma ansiedade quando a pessoa, né, que ele depende não está próximo. Então ele se sente assim, incapaz de tomar decisões por si mesmo, uma grande impulsividade, e há sentimentos de autodestruição. Faz sentido para vocês, gente? Faz sentido? Coloca aí se faz sentido para vocês. Então geralmente o dependente emocional são pessoas, as pessoas dependentes emocional são pessoas que se negligenciam para cuidar do outro. Quando ela entra numa relação, o que acontece? Ela quer dar uma atenção doentia para o outro, né? Ela quer suprir ali. Então, ela acaba, esse excesso de cuidado com o outro antecede os passos. Então, o que acontece? A pessoa já está preocupada com o que o outro vai precisar, com o que o outro vai se ocupar, e ela quer fazer tudo para agradar, para resolver a vida do outro, para ajeitar, como se isso fosse algo muito positivo e muito bom, e acaba sendo um grande controle. E ela faz isso para agradar, só que ela acaba sufocando, ela acaba não dando para o outro a possibilidade dele decidir as próprias coisas, dele resolver, dele crescer, dele amadurecer, dele decidir por ele mesmo. Então ela acaba se anulando e também tirando do outro grandes possibilidades de, inclusive, reconhecê-la como alguém participante da relação,
porque ela não dá espaço para ela na relação. Ela vive em função, sabe, de controlar tudo e todos, a casa, tudo isso. Então a gente precisa tomar cuidado com isso. E aí eu estou falando aqui vários indícios, várias características de um dependente emocional. Mas é claro que o dependente emocional não vai ter todas essas características, mas terão aí grande parte dessas características, de forma que isso vá assim, criar, né, um problema. A Ana disse aqui, sou dependente emocional da minha terapeuta. Ana, eu acho que é muito natural no início de qualquer período terapêutico e na qualquer relação terapêutica, a pessoa criar, né, uma relação assim de confiança no terapeuta e querer poder falar, de esperar por aquele momento. Afinal, é um momento especial, é o seu momento. E isso é muito bom. Mas uma coisa que eu sempre procuro criar nos meus pacientes, depois, né, a gente cria essa relação de confiança, essa relação onde há aí um bom relacionamento, porque dentro da terapia, gente, acontece tudo. Né? A terapia é uma relação como outra qualquer. Tem dia que você vai sair amando o terapeuta, tem dia que você vai sair odiando o seu terapeuta, né? Chateado com o que ele falou, aborrecido. Algo vai tocar em você, você vai se sentir julgado, quando na verdade ele, como terapeuta, como seu profissional, como seu psicólogo, como seu mentor, né, como seu especialista, ele vai precisar pontuar para você. Mas se é algo que te dói, nem sempre você vai receber isso de uma forma positiva, por mais que o psicólogo, o terapeuta, ou seja, quem for o mentor, por colocar para você, porque você provavelmente tem um comprometimento com essa situação. Então, é algo muito delicado. Eu sempre procuro criar nos meus pacientes, principalmente depois de um determinado tempo, a condição dele ser seu próprio terapeuta, né? Que bom que você vem, que bom que você está aqui, mas eu preciso que você aprenda a fazer seus exercícios, suas atividades respiratórias, a pensar de forma que a gente conversa aqui, que a gente fala aqui. Por quê? Porque eu não vou estar o tempo todo e nem tenho que estar, porque senão você vai trocar a sua dependência. Vai sair de depender da mãe, do pai, para depender do terapeuta, do marido para depender da terapeuta. Então é natural, no momento que você está buscando a terapia, o seu terapeuta, o seu mentor, quem está te mentorando, ser aquela pessoa que você vai a ele, né, para poder te dar algum direcionamento, alguma ajuda. Mas procurar sempre assim, evitar ter essa dependência, que você precisa aprender a resolver as coisas por você mesmo, a tomar sua decisão, a prestar atenção nos seus sentidos, naquilo que vem de dentro, naquilo que vem de você mesmo, senão você vai estar sempre dependendo que alguém decida por você, e aí você não cresce, e aí você não amadurece, e aí você não faz o que você precisa fazer por você. E o fortalecimento emocional, ele vem exatamente disso, desses experimentos, né, onde você aprende a decidir por você, a fazer escolhas por você, você der errado, aí você faz o quê? Você chora um pouquinho, reclama, vai e vira, mas você já aprende aquela lição, da próxima vez você não vai fazer. Então, o fortalecimento vem do aprendizado, o aprendizado vem de ensaio e erro. Então, quanto mais rápido você errar e mais rápido você, digamos assim, sair dessa dor, desse sofrimento, de ter falhado, de ter sofrido, de não ter dado certo, seja o que for, mais rápido você tem chance de se refazer e de tentar de novo e fazer com que as coisas possam dar certo, que você já viu que deu errado. Então, esse é o passo da dependência. Para não ser dependente, você precisa ser o quê? Autônomo. Então, nós temos que incentivar a autonomia, incentivar você a ser dono de si mesmo, a ser o seu próprio terapeuta. É assim que a gente trabalha, né? Então, tenta fazer isso, né? Isso é muito importante, é um exercício diário, é um compromisso, isso aí que a Lilian falou, um compromisso consigo, um compromisso com você mesmo, né? Isso é muito importante. Então, geralmente, as pessoas acabam se negligenciando de se cuidar, né, para dar uma atenção doentia para o outro. Então, se eu cuidado excessivo com o outro, isso antecede os passos, né? E o espaço, ela começa a pensar, o que vai acontecer? E ela corre lá, né? Ou seja, uma coisa a comida vai esfriar, ela corre lá, pega o prato, traz, olha só, não sei o que vai acontecer depois, depois fulano vai passar, e a pessoa fica assim, sabe, querendo ajustar, querendo ajudar, aquela coisa meio de mãe, né? Aquela coisa, então você fica assim, querendo fazer tudo e não vive o aqui e agora. Ela está sempre preocupada com o futuro, ela está sempre tendo a necessidade de antever, sabe, de cuidar, de agradar, porque ela quer ser útil,
ela quer ser amada, ela quer receber esse retorno. Isso vai acontecendo, gente, de uma forma assim, muito sutil. A pessoa não percebe realmente o porquê está fazendo isso e o que está acontecendo. Então, na verdade, é aquela pessoa que fica assim controlando o celular, se a pessoa está muito no celular, o que ela está falando, o que está falando, ela quer ajudar, ela quer decidir, aquela assim, então, e acaba se intrometendo, né? Acaba sendo algo que não é legal. Então, ela quer cuidar da rotina da pessoa, ela quer cuidar da comida, ela quer dizer o que pode comer, o que não pode comer, né? Isso é uma coisa que acontece. Isso acontece sim, começa lá na infância. Provavelmente começa nas suas primeiras experiências lá na infância, entende? Então, é importante entender isso. E o que acontece? Com esse excesso de controle, de preocupação com o outro, né? Com essa necessidade de ser amado, de ser assistido, né? De ser aceito, de ser compreendido, de ser útil, de ser necessário, de estar numa relação onde ela tem segurança, ela acaba tendo insônia, ela acaba tendo taquicardia, tensão muscular, né? Ela vive o amor de uma forma muito estressante, desequilibrada, de uma forma muito intensa. Ela faz de um copo d'água um rio, gente, faz um mar, né? Então ela acaba sofrendo muito, porque ela se preocupa muito, ela acha que ela é a pessoa que tem que cuidar de tudo, então acaba se sobrecarregando muito e ela fica achando assim, ai, todos me sobrecarregam, quando na verdade ela costuma mal as pessoas e ela sobrecarrega as pessoas pela necessidade que ela tem de estar controlando tudo, porque isso dá o quê? Segurança. Isso faz com que ela se sinta, digamos assim, a dona do pedaço, né? Importante ali, uma peça fundamental ali, digamos, da relação. É como se ela fosse ali aquela peça que falta ali, né, do quebra-cabeça mais importante para ligar todas as pessoas da família, todos do grupo de amigos. Então, a gente precisa isso, porque ajuda, a pessoa ajuda muito, são pessoas assim que ajudam, mas adotando uma postura submissa diante dos outros, né? Na verdade, ela se sente impotente, incapaz, então ela faz isso porque ela acaba se contentando, digamos assim, com relacionamentos pobres afetivamente. E com o tempo isso vai ocorrer um desgaste. Vai ocorrer um desgaste, ela acaba aceitando relação que não é aquela relação que ela queria, mas é aquela que ela encontrou uma utilidade, que ela encontrou um lugar para ela existir de importância. Então, o dependente emocional, ele é um carente afetivo, gente. Ele tem características, digamos assim, muito fortes de vitimização. Ele está sempre fazendo pelas pessoas e cobrando. Ele faz e cobra. Então ele tem essa necessidade do controle, muita insegurança, tem incapacidade de viver sozinho, de se administrar sozinho. Ele está muito bem se tem alguém. A pessoa não precisa fazer nada por ele, nada. Mas se existir um marido ali, se existir um namorado ali, se existir uma mãe, um pai, só o fato da pessoa existir, ela já está ali tranquila. Mas o que acontece? Isso não supre totalmente as suas necessidades. Então é aquele tipo de pessoa que está sempre reclamando, sempre colocando responsabilidade para o outro, nunca está satisfeito e está sempre ali, né, no controle de todas as coisas. A pessoa não percebe, como eu falei aqui antes, né? Então ela acredita que na verdade essa é uma forma de amar o outro e de manter o outro de alguma forma dependente dela. Então todo esse esforço há um objetivo, tá? E o objetivo também é fazer o quê? Com que o outro seja dependente. Não é algo tão consciente, mas é algo que acontece, né? Então isso tudo é mais um apego patológico do que amor. Faz sentido para vocês? Me coloquem aí. Estão acompanhando? Concordam com isso? Né? Que isso é mais patológico do que amor? Então é claro que você está com a pessoa durante anos, você cuida, você faz muitas coisas, você vai dizer, mas como assim, Márcia? Eu amo. Pois é, sinto informar que esse seu amor se tornou, né, numa relação de apego patológico, num amor patológico, num amor doentio. Existe uma analogia, eu me lembrei dela aqui agora, e eu vou fazer essa analogia para vocês, que digamos que isso aqui é um prato, né? Vamos fazer disso aqui um prato. Eu adoro essa analogia. Já usei uma vez aqui há muito tempo atrás e vou usar agora. A Gigi disse que faz sentido, Lilian também faz sentido. Então veja bem, né? Eu quero fazer a semelhança da dependência emocional com um prato. Quando você dá um prato de comida, né, para uma pessoa te servir, para alguém te servir, ela coloca nesse prato o quê?
ela coloca o que ela quer comer, não o que você quer comer, né? Ela coloca uma quantidade de comida que ela acha, que ela pensa, é o que ela quer e não o que você quer comer. É a quantidade que ela quer e não a quantidade que você quer. Faz sentido? Então assim acontece com o dependente emocional. Com a dependência emocional, você coloca no prato a sua expectativa, a sua fome, a sua vontade, o seu gosto. Mas você vai e faz o quê? Dá para outra pessoa. Você dá para outra pessoa, mas é você que vai comer. Mas você dá o prato para outra pessoa te servir algo que você vai comer, que é você que deveria saber, né? Que é sua responsabilidade. Quando você dá o prato, você fica, né, se sentindo bem, né? Você se sente bem, você deu o prato para outra pessoa ali te servir, você fica todo feliz, né? Porque você vai pensar, nossa, o outro vai me servir, o outro vai, né, colocar para mim a comida e provavelmente vai colocar aquilo que te agrada. Necessariamente não, ele vai colocar o que o agrada. E aí começa o problema, que você começa a ficar o quê? Chateado, decepcionado, magoado, você acaba se sentindo frustrado com a pessoa. Por quê? Poxa, meu Deus, eu dei o prato para a pessoa colocar comida para mim e olha a quantidade que ela coloca, é muito pouco. É muito pouco. Mas a pessoa colocou uma quantidade que ela achou que era suficiente. Só que a sua suficiência é diferente da do outro. Então, entende? Quando você pega o seu prato e dá para o outro, a quantidade que o outro te dá de afeto, de carinho, de amor, de atenção, é a que ele acha necessária e não a que você quer ou a que você precisa. Isso é normal. Mas você coloca no outro, não só o prato que você dá para ele te alimentar, mas você coloca no outro o quê? A responsabilidade de suprir a sua fome, o seu vazio, de preencher, digamos assim, o seu gosto, o seu estômago. E essa responsabilidade do outro não diz respeito ao outro, diz respeito a você. Você coloca para o outro uma responsabilidade que é sua, de te alimentar e ainda do que você precisa. E aí você fica frustrado. É assim que acontece o sofrimento. Digamos que você está com muita fome. Vamos pensar, você está com muita fome. Muita fome. Aí você vai e dá o prato para o outro colocar comida para você. Aí você cria uma expectativa que o outro vai trazer aquele prato cheio, né, de substância, de alimento. Que maravilha. Aí quando o outro vem com um pouquinho de nada, você fica o quê? Frustrado. Essa pessoa, quando ela te entrega pouco, você fica o quê? Chateado. Por quê? O outro deu para você aquilo que ele achou, aquilo que ele quis, aquilo que ele pôde, e não aquilo que você precisa, e não aquilo que você deseja, e não aquilo que você quer, e não aquilo que está na sua expectativa. Então, quando você dá o prato para o outro te alimentar, você vai alimentar dos restos, ou do que o outro quer, ou do que o outro pensa. Você fica completamente à mercê do outro, você entrega o seu eu para o outro, a sua, digamos, né, a sua falta de amor para o outro, o seu vazio, a sua fome para o outro, a sua necessidade de ser completo, de ser amado, de ser assistido, de ser preenchido. E isso acaba te fazendo sofrer, porque o outro não tem como adivinhar isso. Só que tem um certo momento, né, que você faz tanto isso de dar para o outro te alimentar, de dar o prato para o outro lá e colocar essa comida, você faz tanto isso e que você também não sabe mais nem se servir, você desaprende de servir. Então você não está satisfeito com o que o outro te dá, e é por isso que o dependente emocional é um insatisfeito. Porque no início ele faz muito, ele dá todo o ser dele para o outro escolhe o lugar que vai, o outro escolhe o que vai fazer. Ele vai se adaptando a qualquer situação. Se ele tiver que tomar conta de tudo para que o outro fique dependente dele, ele vai fazer isso, ele vai mandar, vai fazer isso. Mas para o quê? Por conta da dependência emocional dele. Mas se ele tiver que aceitar tudo que o outro dá para ele permanecer ali também, ele vai fazer isso. E no final das contas, o que vai acontecer? Ele não vai mais nem saber se servir, colocar o seu alimento, a quantidade que ele quer. Chega um momento da vida que ele não sabe o que ele gosta, o que o faz feliz, o que o alimenta, o que faz sentido para a vida dele. Vocês estão entendendo? Então, esse é uma complicação,
Porque essa comida, né, ele acaba começando a mendigar a comida. E essa comida, mendigar afeto. Ele começa a mendigar afeto, né? E é muito complicado, gente, porque ele começa a mendigar afeto um pouquinho de cada um, de cada pessoa. Ele começa, né? Para encher seu coração de carência. Esse coração tão carente, ele tem que encher esse coração carente. E ele começa, né? Pega uma atençãozinha de um, pega uma coisinha do outro, pega um pouquinho do outro. E no final das contas, ele continua o quê? Carente, com um buraco enorme, reclamando, insatisfeito, triste, porque ele está sempre esperando que alguém vai suprir a sua carência. Faz sentido isso para vocês? Vocês entendem isso? É como se o amor próprio, né, ele não existisse e a pessoa quisesse encher isso que é do amor próprio com o outro. Então a gente precisa entender o seguinte: a gente precisa primeiro ser a gente, para depois, né? Primeiro ser independente, ser a gente, aprender a nos servir, para depois servir o outro. Não tem problema nenhum servir o outro, mas você primeiro precisa aprender a se servir, a saber o sabor de cada alimento, do que você gosta, do que te faz feliz, do que te faz bem, observar o outro, as necessidades e a demanda do outro, para depois fazer isso. Você precisa estar cheio, a ser cheio, estar preenchido de si mesmo. E não querer o tempo todo responsabilizar o outro, né, pelo seu sofrimento, pela sua falta, pela sua fome, pela quantidade que colocou, seja muito ou pouca. Faz sentido isso para você? Não é assim? Não é assim que acontece? E isso é muito complicado, porque quando nós fazemos isso o tempo todo, ficamos o tempo todo buscando no amor, ou seja, no namorado, no marido, no filho, na mãe, no amigo, que ele preencha e que ele faça o nosso prato, você deixa de ser autêntico, porque você deixa de se servir e passa a aceitar ser servido. E você rouba do outro também a possibilidade dele se servir, dele crescer, dele amadurecer, dele poder se expressar, dele poder se colocar, porque você tem tanto medo de perder, você tem tanto medo do abandono, que o que você faz? Você não deixa nenhum outro existir na relação. Você agrada tanto que o outro não tem nem espaço para dizer não, para se colocar, para se posicionar. Tudo por quê? Por conta desse medo de estar sozinho. E aí você faz isso. Você faz isso. Então a gente precisa primeiro se encher, né? E isso é muito complicado, muito complicado. Esse medo de ficar sozinho, tem pessoas que deixam de ser ela mesma, as pessoas se perdem e cria outra personalidade em cima dessa carência. E ela faz tudo isso para quê? Para agradar, para caber, para suprir a necessidade do outro, a carência do outro, que o outro precisa, e não ficar sozinha. Então a pergunta que ajuda muito, anotem aí, gente, a pergunta que ajuda muito é: o quanto eu consigo ver a pessoa pelo que ela é e não pelo que eu quero e não pelo que eu crio? Porque a gente está sempre vendo o outro diante daquilo que a gente quer e daquilo que a gente cria. Então a gente precisa aprender a fazer as coisas sozinhos, não tem jeito. Passar um tempo com você. É isso que o Eldes falou lá no início, a questão da solitude, né? Muitas vezes a gente passa por situações na vida onde a gente precisa estar sozinho para a gente aprender isso. Não é para viver a vida sozinho, todos nós precisamos viver. Nós somos seres, né? Nós somos seres, digamos assim, que fomos criados para viver realmente em grupo, para amar e ser amado, para dividir, para compartilhar. Mas se você não sabe estar com você, como é que você vai estar com alguém, né? Vai ser difícil isso. Todos nós já passamos por inúmeras experiências fracassadas em relação a isso. Então a gente precisa aprender a passar um tempo com a gente, né? Você tem de aprender a lidar com essa questão de amor, onde você acha que a outra pessoa tem de viver para você e você precisa viver completamente para o outro de uma forma simbiótica. O carente, quando ele entra no relacionamento, ele acha que tudo vai dar certo e não precisa de mais ninguém, de mais nada. Ele se foca naquela relação e ele sufoca e ele abandona todo mundo. Ele vive só para a relação. E isso não é saudável. Nós estamos no mundo. Existe pai, mãe, família. Nós temos que incluir todos e não viver só para uma pessoa.
né? E não viver só para aquilo, querer a pessoa só para você. Não dá, né? Não dá mesmo, não tem como. Ellen disse aqui, por pensar assim, tomei atitudes radicais na minha vida, pois capacidade eu tenho mesmo, tendo algumas limitações. Exatamente isso. Muitas vezes a gente fica tão fixado nessa situação, nessa condição, que a gente não vive o aqui e agora. A gente não vive a relação, né? Porque a gente fica o quê? A gente vive, as experiências dependem da forma que a gente encara. A vida é tentativa e erro mesmo, né? Então a gente não pode ficar aí nessa neurose, né, de querer controlar tudo, de querer controlar todas as coisas. E entender também que a gente não tem que ficar com alguém que não tem nada a ver com a gente. Seja amigo, sabe? Seja um namorado, seja um marido que vai casar, ou seja o que for. Por carência. Tem pessoas hoje em dia que não quer ficar sozinha. Para não ficar sozinha, ela fica com qualquer pessoa que chega. Qualquer amigo serve. Qualquer um serve. E aí fica difícil, depois reclama, né? Depois reclama, porque tá sozinho. De início isso pode ser um alívio imediato. Mas será que isso é o que você realmente quer? Será que isso é o que te supre? Será que isso é o que vai preencher? Na verdade, ninguém tem que te preencher nada, mas você tem que saber o que você quer para sua vida. Se você busca o que você não quer, provavelmente você vai ficar cada vez mais vazio, cada vez mais insatisfeito, cada vez mais frustrado, cada vez mais triste. Então a gente não pode generalizar os nossos traumas, aquilo que a gente passou de evento traumático na vida, achando que vai acontecer de novo. E por isso, a gente não pode se relacionar. Ostra fechada não cria pérola, já disse, né, o ditado. Então nós precisamos continuar a viver e acreditar no amor, sim. Mas se você é um carente afetivo, falta amor próprio e você não se vê como um indivíduo de valor. Então a carência, ela não tem a ver com o outro, tem a ver com você e não com as outras pessoas. Faça terapia, leia livro, faça mentoria, veja vídeo, gente, vai se consagrar, vai estudar, vai se espiritualizar, faça curso de autodesenvolvimento, se curta, sabe? Participe de comunidade, cuida das pessoas, ajuda as pessoas e se prioriza. Mas para de focar tudo numa pessoa só, numa coisa só. Existem pessoas que ao longo da caminhada, elas irão se afastar de você. E você não tem como controlar isso. Você vai precisar deixar com que essa pessoa se vá. Porque você tem que respeitar o espaço do outro. É preciso saber a hora que as coisas terminam. E aceitar quando a história de alguém termina em nós. É triste, é. A gente pensa que as coisas deveriam ser para sempre. Mas infelizmente ou felizmente, seja por qual for o motivo, esse não é o objetivo dessa live, falar sobre isso. Não é. E a gente tem que respeitar, é livre-arbítrio. A gente não pode obrigar as pessoas a terem responsabilidade, terem compromisso, né? Serem responsáveis ou nos amarem. Enfim, as coisas mudam. As coisas aqui são impermanentes. E a gente, infelizmente, vai precisar aprender a lidar com essas dores e não deixar com que isso seja um sofrimento a ponto de nos adoecer, a ponto de a gente continuar nessa dor, nesse sofrimento e como carentes afetivos. E entender que não é que a gente tem que sair aí desapegando de tudo e se desfazendo de tudo, mas entender quando o desapego é necessário. Nós falamos sobre isso aqui. Quando ele é saudável. Porque essa necessidade do outro o tempo todo de alimentar, essa necessidade do outro, isso é patológico. Isso não é bom, não te ajuda e nem ajuda o outro. Então a gente precisa viver pra gente também, isso aí. A gente precisa viver pra gente também. Quando você vive bem pra você, sabe, você faz o outro mais feliz, você faz o outro melhor, porque você coloca menos responsabilidade no outro. Então para de mendigar afeto, sabe, de mendigar atenção, que te liguem, que te ajudem, que te suprem, sabe, que te cuidem. Para de chorar, porque não vai resolver. Quando essas pessoas erradas saem da nossa vida, as coisas certas, elas começam a acontecer. Eu me lembro de uma situação bíblica aqui, né? Eu me lembro da situação onde houve a separação e a divisão ali. Abraão e Ló, eles se dispersaram, onde Ló foi para um outro lugar e Abraão teve que seguir. Quando Deus deu a promessa para Abraão, foi depois que Ló se foi, né? Que foi embora.
Então, muitas vezes, quando você diz adeus a alguém, significa que a pessoa, né, quer ir. E isso não vai interferir no seu propósito. Abraão não perdeu o propósito dele. Ele seria o quê? Pai de muitas nações, e assim ele foi. E nós não podemos nos perder nisso. Então, o que acontece com o carente afetivo é que só existe vida na vida dele se existe um outro que ele escolhe como objeto de desejo, que ele escolhe como alguém que vai suprir as suas carências, a sua necessidade, e que vai ser a pessoa que vai trazer, vai responder a todas as suas expectativas e necessidade, e vai te fazer feliz, o que não é real. Isso é uma história da Disney que nos foi contada. Eu sempre falo isso, cuidado, nós somos de uma geração onde as coisas eram contadas, as histórias eram contadas dessa forma. Só que hoje nós somos adultos e a gente sabe que a vida não é assim. Não é assim. Ninguém é responsável pela nossa felicidade ou infelicidade. É claro que tem algumas pessoas que dificultam muito a nossa vida e que nos trazem muitas situações de dores, mas nós temos o poder de fazer escolhas e cabe a nós assumirmos as responsabilidades do nosso erro e saber aonde a gente quer ficar e ser leve para as pessoas que estão com a gente, para que a gente possa abençoar as nossas relações, sejam elas quais forem. Sejam elas quais forem. Então, é criar menos expectativa. Então, se um dia, gente, né, você precisar que alguém coloque o seu prato de comida, como a gente falou aqui antes, não crie expectativas. Exatamente isso. Lilian, sermos autores da nossa vida, da nossa história, responsáveis pelo nosso alimento, pelo nosso suprimento. Deus nos deu a capacidade, então a gente pode ir lá, né? A gente aprendeu isso, nossos pais nos ensinaram. Você hoje sabe se alimentar porque alguém cuidou de você, explicou como você pode se alimentar. Então cabe a você fazer isso por você. Então se a pessoa colocar pouco, pensa, nossa, né? A pessoa colocou pouco, colocou menos. Mas tá ótimo, tá bom, vou comer isso aqui. Eu dei para outra pessoa colocar. Então eu sou responsável por isso. Eu não posso exigir dela que ela adivinhe a minha necessidade, o que eu quero, o que eu preciso. Então se a pessoa coloca muito, né, colocou muita comida, gente, fica feliz, né? Não consigo comer tudo isso, tudo bem, mas dá para você dividir comigo, alguém pode dividir comigo, porque o que acontece é que a gente faz muito drama, a gente dificulta muito a vida e infelizmente a gente tem que comer muitos pratos de comida para aprender essa lição. E muitas vezes a gente passa por tantas dores relacionais para descobrir isso, essa é a verdade. Ninguém contou pra gente que a gente poderia fazer diferente antes. Mas hoje nós estamos aqui, tem a tecnologia que beneficia nisso. Todos nós podemos estar falando sobre questões emocionais. Isso agora não é só um privilégio de quem está podendo fazer terapia, não. Aqui está para todos. Todos estamos compartilhando os aprendizados, conhecimentos, como viver melhor em relação, como ser mais forte emocionalmente, como ser menos dependente emocional. Por que isso acontece? Como isso começou? Quando começou? O que a gente pode fazer para mudar? Muito bom. O primeiro passo é saber, viu, Suziane? Saber o que nós somos. E o segundo passo é pensar quais as ações que eu posso fazer, o que eu posso fazer na minha vida para vencer essa dependência emocional e ser uma melhor pessoa para mim, para eu mesma e para o outro. Então para de mendigar amor e deixar a sua carência na mão de alguém, né? Quando você encontrar alguém, para de se doer, gente, por favor, para de se doer, porque ninguém tem obrigação de amar ninguém, a verdade é essa. Nós estamos num tempo onde a gente quer obrigar as pessoas a nos amar. As pessoas não têm obrigação de nos amar. Elas não têm obrigação de nos amar. Essa é a verdade. Nenhuma pessoa tem a responsabilidade de cuidar de você. Você é a pessoa que tem responsabilidade de cuidar de você. E já pensou, coitada da pessoa que além de te servir, vai lá e te serve? Você pede que ela te sirva, ela te serve e você ainda fica ali, ó, reclamando no pé do ouvido o que a pessoa te deu, o que a pessoa te ofereceu, como foi. E a gente faz isso o tempo todo. Então um vazio interior, ele jamais será preenchido por algo externo, por algo que alguém te dê. Cuidado, a não ser a comida, né? Porque se você tá com fome,
você se alimenta e sacia a sua fome. Se você está morrendo de fome, o que que acontece? Você está muito desesperado, com muita fome, o que que acontece? Você sai comendo tudo que tem pela frente. Isso é um grande perigo. E você come muito e come tudo. E depois você faz o quê? Se arrepende. Agora, se você está saciado e seguro, você vai escolher o que você vai comer. Então, nós precisamos cuidar do nosso interior, né? Cuidar do que está aqui dentro, nos saciar, nos alimentar daquilo que a gente precisa. Do nosso autocuidado, do nosso auto-amor, autocompromisso, autorresponsabilidade, autoaceitação. E depois que você estiver preenchido, cheio, alimentado, você vai poder fazer melhores escolhas. E quem sabe você pode até deixar com que alguém possa te servir de vez em quando. E você vai ficar satisfeito, porque você está alimentado. O que a pessoa colocou ali não vai te incomodar tanto. E você não vai ficar ali choramingando, sabe? Sofrendo horrores. Então nós somos carentes, estamos carentes, porque a gente tem uma visão turva, uma visão meio míope do mundo. Então a gente começa a fazer escolhas equivocadas e depois a gente se arrepende. Em nome da carência a gente se empolga e faz o que, gente? Faz dívidas, faz compras, faz escolhas. A gente está ali carente, na falta. Então a gente nem consegue parar pela impulsividade. E a gente se torna o quê? Escravo da dependência. Escravo da dependência. E a gente se torna escravo daquilo que a gente se tornou dependente. É assim que as coisas acontecem. Então o dependente emocional, ele se comporta como um adicto, como um dependente, um viciado. Ele perde o controle de si para aquilo que ele coloca como seu objeto de desejo. Como a pessoa ou algo ou alguém que vai suprir a sua fome, que vai te alimentar, né, se alimentar, e vai dar todos os sentidos da vida, suprir todas as interrogações. Então é sobre isso que a gente tem que tomar cuidado, né? Então, o que caracteriza a dependência emocional? Esse amor ao outro excessivo, mais do que a sua própria vida. Então toma cuidado com isso. Toma muito cuidado com isso, que você pode se perder. Então, nessa carência excessiva, você se perde no outro. Então, que você possa entender que é você que precisa se alimentar. É você que precisa colocar o seu prato. Para de tratar o seu cônjuge, o seu namorado, o seu amigo, o seu pai, sua mãe, seu filho, sabe? Como alguém que você precisa alimentar. E você fica ali numa neurose tremenda para assistir a demanda do outro, a necessidade do outro, quando na verdade aquela demanda é sua e aquela carência é sua, aquela falta é sua, e você fica o tempo todo ali apontando a falha do outro, a fraqueza do outro, porque como dependente emocional, muitas vezes você não é um coitadinho nem um vítima, você é um algoz, porque você percebe a fragilidade do outro e você supre aquilo para que o outro faça o quê? Para que o outro te dê segurança, para que o outro te dê aquilo que você tem medo de perder, de não ter, entende? Então todos os lados têm vários lados, né? Então nós precisamos trabalhar a nossa dependência emocional, porque a nossa dependência emocional nos adoece e nos faz cego de nós mesmos. E por isso é que nós temos relacionamentos tão adoecidos. E às vezes a gente demora, ó. Quantos divórcios que a gente passa, quantas brigas familiares, quantos amigos a gente perde, quantas situações na nossa vida, para entender que tudo isso acontece porque nós somos carentes. E a carência é algo que pode ser tratado. Você pode curar sua carência. Você pode ter uma tendência a ser um carente emocional. Tem uma história onde você aprendeu desde pequeno a ser carente. Mas você pode mudar a sua história e você pode fazer isso diferente. Você pode ter comportamentos que vai mudar a sua história, o rumo da sua vida. Olha, escrava do medo de perder, exatamente. Você fica com tanto medo de perder que você fica escravo dessa condição, dessa circunstância e dessa situação. Eldes falou, perder o que falta dentro de nós e não no que não recebemos do outro, exatamente isso. Então essa é a jogada, vocês pegaram, esse é o objetivo. Quais são as ações que a gente pode fazer
né, para nos ajudar a sermos menos dependentes emocional, para cada vez mais nos livrarmos dessa dependência emocional, para curarmos as nossas dores emocionais criadas através da nossa dependência emocional. A gente vai entender um pouquinho como isso começou e vamos trabalhar em cima das ações positivas, de ações que vão fazer com que a gente possa sair desse aprisionamento, dessa escravidão. Então se inscreva, é só entrar na minha bio, daqui a pouco já deve estar na minha bio aí, e se inscrever, tá lá no feed, vai estar saindo o post, acabando essa live, se inscreva e esteja comigo que eu vou dar para vocês algumas dicas aí de como fazer isso acontecer, mudar, de como fazer essa mágica da mudança. E vocês vão aos poucos a gente vai aprendendo, né? Aprendendo a nos servir, aprendendo a nos alimentar, aprendendo a nos cuidar, aprendendo a nos amar. É um exercício. E a gente precisa fazer isso de forma diária, assim como você faz todos os dias, para manter aquilo que você entende que você precisa. Então você vai fazer para se manter, para se cuidar, para se amar e para ter condição de amar o outro. Quando a gente não foi amado de uma forma saudável, a gente tem dificuldade de amar. Quando a gente não aprendeu a se amar, a gente tem dificuldade de dar amor e de receber amor também. Então a gente precisa, mais do que nunca, cuidar disso e trabalhar sobre isso. É sobre isso que eu trabalho na minha mentoria das positivações. Eu ajudo as pessoas a superar as suas dores emocionais. A dependência emocional é uma dor emocional através das ações positivas, através dos autos do eu. E isso de uma forma específica, de uma forma muito individual, porque cada um tem, né, a sua dor emocional, as suas dores. Então a gente vai trabalhar em cima das dores de cada um. Se você estiver interessado, mas só aqueles que estão interessados, que querem, aí se interessam em fazer a nossa mentoria, é só entrar lá no nosso feed, que está lá o link para você preencher a aplicação. Mas se você não está preparado, nem se inscreva, porque não tem como fazer mudança se você não está pronto, se você não quer fazer sua parte, se você não quer ter sua ação, porque não tem como ter mudança se você não começar a se servir, se você não começar a se alimentar de coisas boas, de coisas positivas, de nutrientes que você precisa para sair desse nível aqui, ó, e ir para um novo nível, para fazer a vida se refazer, para fazer a vida acontecer, para que novas situações surjam em todos os sentidos da nossa vida, viu? É uma alegria estar com vocês, uma noite maravilhosa para vocês, aguardo vocês quinta, se inscrevam que eu quero vocês comigo no Zoom. Beijo grande, positivações para vocês, uma semana maravilhosa, até quinta às 19 horas comigo no Zoom, mas se inscreva, ok? Beijo!